E mesmo tendo experiências muito avançadas, porque a EQM, o que eu falei é o basicão aqui, né? Você segue o túnel de luz e tal. Sim. Mas tem umas experiências dela que são muito Então, avançadas. eu queria que você relatasse alguma dessas experiências, assim, que você acha interessante. Por exemplo, teve um rapaz do Canadá, não me lembro o nome dele agora, que ele teve uma experiência que ele, primeiro, teve revisão de vida, teve a sensação de paz, de absoluta, e aí ele tinha uma certa luminosidade que ele queria entrar, ele estava sendo chamado para aquela luz. Ele sabia que era um outro ambiente que estava ali. E quando ele estava passando, ele não pôde entrar. E ele percebeu que ele tinha muita mágoa dentro dele. Olha que coisa. Tinha muito rancor. E aí ele reviu tudo que ele tinha de guardado no peito dele contra as outras pessoas. E ele teve que tomar uma decisão. Ou ele abandonava aquelas mágoas e entrava lá, ou a experiência dele acabava ali. E ele conseguiu, não, eu quero me livrar, eu quero abandonar esse sentimento dentro de mim. E ele foi para um outro local. Encontrou um desses seres super evoluídos, tipo, que não tinha nem forma definida. Como se fosse uma massa de energia, assim. E aquele ser telepatizou com ele e falou, ó, você pode fazer a pergunta que você quiser. Né? Você imagina. Pô. Aí ele falou assim, olha, então, primeira dúvida, existe vida inteligente no universo além da gente? Aí ele falou, milhares de planetas com vida. E mais inteligente que vocês. Aí, segunda pergunta dele. Existe planetas com vida menos inteligente do que a gente? Pô, o cara gastou a segunda pergunta com essa? Pô! Pensei a mesma coisa. E a resposta foi milhares de planetas. E aí ele não quis perguntar, ele quis falar, ó, como é que é um lugar mais evoluído que a Terra? Porque esse é um detalhe legal. As experiências mais fortes de quase morte, elas são de padrão cósmico. Que a pessoa sai da Terra, sai do mundinho dela, vai pro cosmos, vai pro universo. Porque fora do corpo não tem tempo e espaço. Esse negócio de... Você não precisa demorar anos-luz para viajar. É na base da força do pensamento. Instante. E aí esse cara, levaram ele para um lugar, um planeta mais evoluído. Era uma fisionomia completamente diferente da nossa. Não tinha nada a ver com o padrão humano. Não tinha muito pelo no corpo. Não é o ET também que se conhece, famosinho, mas é um padrão totalmente diferenciado. Ele percebeu que os prédios ali não tinham nem porta nem janela. Não sabia como é que eles entravam. E o que chamou a atenção era a paz do lugar. E quando ele chegou, eles viram ele. Começaram a conversar com ele telepaticamente. Falaram, vocês conseguem me ver? E começou a trocar uma ideia com eles. Eles tinham uma espécie de... Como é que eu vou dizer? É como se o uniforme, a roupa deles fosse meio grudada na pele. Um negócio tecnológico muito que ele nem entendeu direito, sabe? Então ele ficou ali entendendo o nível de tecnologia que eles tinham, o nível de percepção dele, porque pensa assim, ele chegou como se fosse uma alma, um espírito, alguém que tivesse morto ali. E eles viram ele e conversaram com ele. Ele viu tudo isso, aí depois ele falou, agora me leva para um lugar menos evoluído, que também é uma opção não muito inteligente. Foi tipo um planeta tipo Cromagnon daqueles, tudo meio peludo, tentando matar. Ele tentou se comunicar, ninguém nem viu que ele estava ali, entendeu? E aí ele para arrematar essa experiência, ele falou assim, mas vem cá, tudo bem, a Terra não é única, eu entendi, eu vi por conta própria. Mas e a Terra? Vai viver até quando que vai acabar a Terra? Que vai existir a humanidade? Ou a Terra? A Terra. Tá. A Terra com a humanidade. Enfim, a vida aqui vai durar até que ano? Ele chutou, falaram o número. Se é real... Meu, que o número? Fica tranquilo. 3.580 alguma coisa. Vou estar muito velho nessa época. Nossa, tá. Você tá rindo, Paquito? Você já tá velho agora. Ano 3.500, tudo de boa. Tátara neto, né? Sim, mas o que sempre me deixa muito impactado são essas experiências em outros planetas. E isso é chamado de exoprojeção, uma experiência fora do corpo além da Terra. Tem muitos casos de pessoas verem que é como se dentro de certas estrelas tivesse consciência. A gente abre uma janela aqui, Vilela, que a gente vai para um negócio que é quase ficção científica. Entendi. E aí você fala, pô, mas tem tudo isso, dá pra... Agora, não é uma pessoa que teve, são muitas que tem falando, eu saí do planeta, eu me vi... inclusive outro ponto, né, EQM também, que eu esqueci de falar, que às vezes acontece. É um fenômeno chamado de cosmoconsciência, que é também chamado de nirvana, estado búdico, samadhi ou samadhi.
que a pessoa sente como se ela e o universo fosse uma coisa só. Alguns até falam, eu sou Deus, porque ela se sente conectada a tudo e a todos. É o lance da Gaia, né? Do planeta como um único ser vivo, aí no caso o universo todo um ser Esse fenômeno, acontece muita gente que fala assim, ela tá relaxada, deitada, de repente ela sente que ela se conectou ao universo inteiro. Ela era o universo. Isso pode acontecer, é raro, mas tem relatos também. Mas na quase morte, como ela tá fora do corpo, ela tá às vezes no cosmos, nas estrelas, é possível dela sentir que ela, uma até descreveu assim, eu fui o próprio tempo. Eu sou o próprio tempo. Uma conseguiu, segundo ela, visualizar o Big Bang lá, que ela viu. Nossa, a cara, coisa se se o Paquito expandindo. passa por uma experiência de quase morte, ele vai voltar insuportável, cara. Eu sou o tempo, eu sou o espaço. Eu sou tudo. As joias do infinito. Eu sou tudo e o nada, né? E outra, você falou dessa experiência do canadense, qual outra você acha legal de contar, assim, do que a pessoa viu? Olha, tem uma muito legal, assim, eu vou pegar uma que é menos cósmica, mas que é diferente, que eu achei muito até engraçada. Teve uma mulher que ela passou por um EQM dela, e aí lá pelas tantas, ela teve revisão de vida, túnel de luz, foi para um local belíssimo, aquela paisagem energizada, encantadora. Mas aí as informações que deram para ela foi muito diferente. Porque falaram assim, ó, seguinte, você vai separar, você vai divorciar. Nossa. Como assim? Olha, você e o seu marido estão chegando, meio que o contrato de vocês está meio que chegando ao fim. Cara numa boa, vocês têm filhos, né? Você tem uma filha. Lado. Mas ó, vai acontecer. Ah, ok. Não, mas é o seguinte, a gente vai te mostrar aqui o seu futuro marido. Nossa. Ela viu o cara que ela ia casar no futuro. Que doideira. Aí você fala, pô, aí não fosse só isso. Falou, não, tem uma coisa mais, você vai ter uma filha. Você vai conhecer ela agora, você vai engravidar. Futuro. Aí chegou a consciência e falou, ó, você prometeu que ia ser minha mãe. Você vai ser minha filha, vou, tal. Conversou, imagina ela conversar com a futura futura filha dela. Detalhe, ela volta, ela não chegou voltando com o pé na porta, ó, sai de casa, vagabundo. Não. Mas ela voltou, deu-se o tempo, a relação realmente acabou naturalmente. Ela engravidou, desculpa. Dessa pessoa ela engravidou, teve uma filha, logo depois que a filha era uma menina, tal qual avisaram, e eles separaram. Aí, tipo, anos depois, ela tá andando, ela encontra o cara que mostraram pra ela. O mesmo cara. Nossa. E aí ela casou com o cara e, enfim, viveu a vida dela. Então, para você. O homem dos sonhos dela, né? Literalmente. Por isso que a informação, onde é que tá a informação? Ela pode estar por aí, você pode pescar. Eu já vi várias pessoas que encontraram filhos antes deles renascerem. De encontrar e ver fora do corpo. Você encontra uma pessoa e fala, ó, você é seu futuro filho. Você precisa ser meu pai. Eu gosto disso. Você conversa com aquela pessoa sabendo que ela vai ser futuramente um filho ou uma filha tua. É extraordinário você pensar uma possibilidade dessa. E depois realmente a pessoa tem um filho. É justamente com aquele sexo, aquela gênero que ele abordou, com aquela tendência. Você vê que é aquela mesma consciência que veio te abordar ali. Pra mim isso é uma coisa assim, é surreal. A EQM ela dá, como eu falo, umas brechas assim que você vê que não é só a realidade ela é muito mais profunda. Aquela frase que diz, né, que entre o céu e a terra existe mais que a nossa van filosofia, é muito mais sério do que isso. Então você pode, inclusive, teve um caso muito famoso de uma cega de nascença que passou por uma quase morte. Nunca viu na vida. Ela não tem referencial do que é preto, do que é branco, do que é nada. E lá ela viu. Então, ela estava muito mal no hospital. Aí, de repente, tem até no YouTube, chama Caso Vic. Ela até narra isso. Cega de nascença, sem referencial de nada. De repente, ela tá lá, ela começa a enxergar do nada uma mulher na frente dela. Eu tô enxergando, né? Ficou assustada, nunca viu nada. Ela reconhece que quem ela tá olhando é pro corpo dela. O que ela reconheceu? Tinha o cabelo muito enroladinho e o anel de casamento, a aliança dela era tipo personalizada, que era só tinha detalhes que só tinha naquela aliança lá. Ela falou, a minha aliança, meu cabelo, essa sou eu. Aí ela continuou boiando ali no hospital, atravessou teto, atravessou parede, subiu, foi até uma dimensão diferente, encontrou parentes que vieram abraçá-la. E tudo sentiu uma colorido, paz, tudo colorido, com imagem. Claro, talvez não saiba descrever o que é um amarelo, o que é um azul.
Mas ela falou agora, eu sei o que é ver. E tem um outro ponto, para ver que o universo não é mais complexo. Tem um tipo de experiência fora do corpo que você... Porque, tipo o filme do Ghost, sabe quando você vê, você tem aquela réplica que você se vê o seu... Ó, meu corpo tá ali, a minha réplica, meu espírito, meu corpo sutil tá aqui, certo? Tem casos que a pessoa deixa esse corpo, essa réplica de lado, e ela se manifesta de um corpo que não tem forma definida. Como eu falei, como se fosse uma bola, um ser pensante. E aí que existe, ela vai para um local chamado dimensão mental. Existe no universo, Vilela, um local que não tem nem tempo, nem espaço, nem forma definida. Todo mundo que acessa esse local não tem forma humanoide, e ali é o chamado mundo das ideias. Qualquer coisa que você quiser do universo tá ali. E essa cega foi para essa dimensão mental, acessou o mundo. Ela descreve. Que o Platão fala que é o mundo das ideias. Até certo ponto, será que isso foi ele teve lá, ou ele pegou essas ideias, entendeu? Então ele vai ver toda essa realidade, toda essa realidade ela viu e ela volta contando. Então você tem uma projeção, uma experiência de corpo mental, é uma coisa avançadíssima, assim. Então, no universo, por isso que meu canal chama Dimensão Mental, porque eu quis pegar qual a experiência mais avançada que você pode ter fora do corpo numa experiência de quase morte. É nessa dimensão mental. Não tem